O que é diabetes? Você sabe? Já ouviu falar? A diabetes tem cura? Quando foi a primeira vez que você ouviu falar em diabetes? Você saberia explicar? Vamos conversar hoje sobre o que é diabetes. Vamos lá? Existem dois tipos de diabetes. Existe a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A grande maioria das pessoas, elas acabam tendo a diabetes tipo 2, porque a diabetes tipo 1 é mais comum em crianças, em adolescentes, enquanto a tipo 2 é aquela em que a gente percebe em pessoas que estão com sobrepeso, obesidade. Nosso corpo, em geral, a gente precisa de energia para conseguir realizar as atividades, correto? E essa energia vem da onde? Essa energia vem do alimento que a gente come, da glicose que entra na nossa célula, para fazer com que o nosso corpo gere movimento, que a gente consiga sair por aí fazendo as atividades. Na diabetes, o que acontece é que o nosso pâncreas, que é um órgão que fica localizado aqui nessa região do nosso abdômen, ele adoece. E isso faz com que as pessoas elas deixem de produzir um hormônio que faz com que toda a comida que você ingere não vá para dentro da sua célula. Consegue entender? É como se seu corpo você estivesse comendo muito, come, só que toda essa comida não vai para dentro das suas células e vai embora. É como se o seu organismo estivesse excretando a glicose porque ele é incapaz de colocar esse açúcar dentro das suas células. E aí, quando você vai fazer o seu HGT, que é aquele exame que dá uma picadinha no dedo, tá lá 200, 300, 400. Aproveita e comenta aqui quanto deu o seu último HGT, quanto foi a última medida da glicose que você fez? Deu alto? Muitas vezes dá esses valores. E por que dá esse valor? Por que quando você vai fazer, faça lá no seu irmão que não tem diabetes, vê quanto é que dá. Dificilmente vai dar tão alto. A não ser que seja muito próximo de uma refeição que ele tenha feito muito calórica, mas ainda assim, não costuma dar tão alto. Por quê? Porque as pessoas euglicêmicas, que são as pessoas sem diabetes, elas conseguem, através do seu pâncreas, que está um pâncreas super saudável, metabolizar e colocar para dentro da célula aquela glicose. Mas já aquela pessoa que tem diabetes não consegue. Mas por quê, né? O nome é diabetes mellitus. Já ouviu falar isso? Diabetes mellitus? A diabetes mellitus, esse nome, inclusive, ele vem do fato de que há muito tempo atrás percebia-se que algumas pessoas faziam um xixi muito doce, um xixi como se fosse um mel, entende? O mellitus vem daí. E aí esse xixi doce atraía muitas formigas e aí começou a se estudar, né, o porquê que algumas pessoas são assim. E é justamente daí que vem o nome diabetes mellitus. Pessoas com diabetes, o açúcar está tão alto no seu sangue que ele começa a sair até mesmo pela sua urina. Quando a pessoa apresenta os sintomas da diabetes, que são mais característicos, que a pessoa está naquela fase descoberta, quando ela ainda não tem um diagnóstico, tem os sintomas clássicos. Não é todo mundo que tem. Perda de peso, que é justamente por que você vai perder peso. Porque o seu corpo está tão fraco, já que a comida não está entrando dentro da veia, né? A glicose não está entrando dentro da veia porque falta a insulina, que é o hormônio responsável por esse transporte, e você emagrece. Mas esse emagrecimento não é um emagrecimento bom. O emagrecimento que a gente procura para os pacientes com diabetes é um outro tipo de emagrecimento, que é emagrecimento saudável. E a gente também discute em outro vídeo. Outro sintoma, além da perda de peso que o paciente tem, é a poliúria, que a gente chama. Ela faz muito xixi justamente por conta dessa glicose na urina, que faz com que você aumente a sua vontade de fazer xixi. Você não está conseguindo colocar para dentro da sua célula o alimento, então você começa a comer mais. A gente chama de polifagia, que é quando você começa a comer mais do que você comia antes, porque o seu corpo ali está sedento por comida, porque as suas células elas não estão conseguindo ser alimentadas, justamente pelo fato de que está faltando insulina, seu pâncreas não está mais fabricando direito. Então, o que a gente já falou? Os sintomas são a perda de peso, a poliúria, que é urinar muito, a polifagia, que é comer muito, e a polidipsia, que é beber água, mais do que você já está acostumado a beber, porque você tem muita sede.
Agora, esses sintomas são mais comuns de serem apresentados na pessoa com diabetes tipo 1, que é a diabetes da criança, a diabetes do adolescente, que simplesmente por questões também autoimunes, o próprio pâncreas, o próprio corpo se autoagredindo, aquela pessoa ela deixa de produzir insulina. Parou, não produz mais insulina. Só que a grande maioria das pessoas desenvolve diabetes tipo 2, que é aquela relacionada à obesidade, ao sobrepeso, ao sedentarismo, à alimentação inadequada. Está se identificando? Se tiver, talvez você possa estar caminhando para uma diabetes tipo 2, que é aquela diabetes em que o seu organismo já foi tão agredido, mas tão agredido, que ele até produz a insulina. Seu pâncreas está produzindo lá, capingando, sabe aquele pâncreas que está ali quase parando? É o seu pâncreas, caso vocês tenham esses hábitos. Ele já está ali bem ruinzinho das pernas, mas ele ainda produz a insulina. Só que o seu corpo, devido à gordura, devido ao sobrepeso, à circunferência abdominal aumentada, ele cria uma resistência periférica à insulina. É um nome difícil, eu sei. Mas o que seria essa resistência? A resistência periférica à insulina é causada pelo excesso de peso, quando o seu corpo até produz a insulina, mas ele não consegue colocar para dentro porque ele começa a se tornar resistente. Mas no começo, a pergunta que não queria calar era se a diabetes tinha cura. Eu acredito que é isso que você quer saber, não é mesmo? Não sei se você conhece, existe o Hipócrates, que é conhecido como o pai da medicina. Hipócrates, ele falava o seguinte, que para você curar alguém, primeiro você precisa saber se a pessoa quer ser curada. E aí, você quer de verdade ser curado? Você sabe o que foi que te aconteceu? Pois eu vou te contar, se você ainda não percebeu. O que causa diabetes tipo 2, que é essa diabetes mais comum, que a maioria das pessoas elas desenvolvem ao longo do tempo, são justamente os hábitos de vida. Lógico, não estou falando que não tem genética envolvida, você vai me falar. Não, doutor, meus pais têm diabetes, minha mãe tem diabetes, minha avó teve diabetes, minha tataravó teve diabetes. Perceba que apesar de ter uma carga genética muito alta, todo mundo na sua casa sempre come a mesma coisa, não é mesmo? O que você come hoje e os seus hábitos de vida, você aprendeu com os seus pais. Na sua casa vocês comiam da mesma forma. Comia biscoito, comia pão, não fazia atividade física. Pensa aí nas pessoas da sua família. A maioria daquelas que tem diabetes tem uma gordurinha, não tem? Tem uma circunferência abdominal aumentada. E por que isso? Porque elas estão perpetuando os mesmos hábitos, elas estão levando a doença de geração em geração. Mas você que está me assistindo agora, você pode parar com isso. Você pode fazer com que os seus filhos não tenham diabetes. Você que está descobrindo agora a doença, tem essa missão, fazer com que a sua doença não seja passada de geração em geração, porque existe uma coisa chamada epigenética. E a epigenética é justamente a mudança que o meio ao nosso redor consegue fazer com os nossos genes através da mudança do nosso estilo de vida. Ou seja, isso é possível. É possível que através dos seus hábitos você consiga mudar, entre aspas, a sua genética. E dessa forma você cura a diabetes e faz com que ela deixe de ser transmitida de geração em geração. Você quer que seu filho se torne diabético? Você quer que ele passe pelos mesmos problemas que você? Eu tenho certeza que não. Tenho certeza que você quer andar por aí vendo que você está cuidando de você, que você é a pessoa mais importante na sua vida e está cuidando da sua saúde. Você pode fazer isso. Para fazer isso, você precisa agora começar a se alimentar melhor, começar a praticar atividade física. E eu não estou falando da boca para fora, porque você escuta isso todos os dias, mas todos os dias você comete os mesmos erros. Mas existe uma fórmula para você poder começar. E se você quiser, tem outro vídeo aqui, que vai aparecer no final desse, onde eu ensino mais como você pode transformar os seus hábitos e colocar alimentos saudáveis no seu dia a dia sem gastar muito, economizando, gastando menos dinheiro do que você gasta hoje, mas comendo melhor. Entende então nesse momento que você não se tornou diabético da noite para o dia, que foi um processo gradativo e que você não vai se curar também da noite para o dia, será um processo gradativo se você se comprometer com isso? Você tem que deixar de lado o que te fez adoecer para poder se curar, é o primeiro passo. Então aqui a gente tem dois times. O time que vai continuar comigo, que vai fazer de tudo para
mudar esse jogo, parar de perpetuar esse hábito que faz com que desenvolva a diabetes nas futuras gerações suas, que é o time das pessoas que vão falar: não, eu não quero perpetuar isso para o resto da minha vida, nem para o resto das minhas gerações. Meus filhos, eu quero que eles cresçam saudáveis, sem doença, quero cuidar da minha saúde, quero tomar a menor quantidade de remédio possível e eu estou disposto a mudar. E o outro time que vai falar: não, isso aí não é para mim não, eu quero remédio, não tô nem aí, posso tomar remédio o resto da minha vida. São aquelas pessoas que têm a síndrome de Gabriela e falam: nasci assim, vou morrer assim, e eu sou assim mesmo. Daqui a uns anos vou começar a tomar insulina, porque essa é a evolução da diabetes tipo 2, porque no começo da doença a gente toma comprimido, certo? E depois a gente evolui para insulina. Se você não controla, se você não muda, seu pâncreas, lembra do pâncreas? Começa a ficar cada vez mais falido, mais para baixo, não vai produzir insulina nenhuma, você vai precisar começar a tomar canetinha ou a injeção de insulina. Lá, existem 2 tipos de pessoas que vão escolher diferentes times. Escolha o seu agora. E aí me conta, você vai entrar para qual time? Deixa aqui nos comentários, viu? E aproveita e manda esse vídeo para aquela pessoa da sua família que precisa escutar isso também. Pode contar comigo, deixe suas dúvidas, vai ser um prazer ajudar. Até a próxima!